Então, vamos lá, 3 e 2. Boa tarde. Meu nome é Márcia Ditzel e este é o episódio número 19 do Link Convida, o talk show da Justiça Federal do Paraná sobre temas de inovação. Boas-vindas a todas e todos e obrigada, Cris, por aceitar nosso convite aí mais uma vez. Agradecimentos. Prazer. Para começar, tudo bem? Eu vou te apresentar rapidamente, e depois você complementa, né? O Cristiano Ferri é um dos ícones, né, da inovação do setor público. Ele foi o primeiro diretor do primeiro laboratório de serviço público do Brasil e também é o primeiro laboratório dentro de um parlamento, até onde eu saiba, né, no mundo. E ele também é co-anfitrião de um podcast chamado Rock the Future. Então já tem muita experiência também aí em apresentar, sempre faz umas lives ali, e ele é um mentor, né, da inovação, um gestor e um mentor de servidores, inclusive gestão de carreira, né, de servidores, intraempreendedorismo, que é um tema que a gente gosta bastante, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde para você e para todo mundo aqui que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Márcia. Parabéns por esse trabalho aqui de disseminação, né, de instigação. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai ter um papo bem bacana. Ai, que bom. Cris, então, para começar, né, para a gente não perder tempo, vamos falar sobre as habilidades, né, inovadoras. Então, a Justiça Federal, eu vou falar do que eu conheço, né, a Justiça Federal, ela tem uma reputação de investir sempre muito em disseminação de conhecimento, né, muitos cursos jurídicos e tal, né, que são as chamadas hard skills. Mas, na tua concepção, né, o que o servidor não pode, no que o servidor não pode deixar mais de investir, né, em termos de desenvolvimento contínuo, dessa capacitação dele e dela? Pois é, Márcia, ótima pergunta. Antes de mais nada, é claro que nós estamos aí vivendo um momento muito especial da história humana. É um momento aí de muita confusão, de muito acontecimento, de muita intensidade, de muita complexidade, de muito conhecimento, de muita tecnologia. Tudo isso, essa fusão de tudo isso, que alguns chamam de quarta revolução industrial, realmente nos deixa sempre desafiados. Então, se estamos todos desafiados, estamos vivendo um momento ímpar, até de muita confusão, não é? De maneira geral, para a área privada, para a área pública, mas nós temos uma preocupação especial por sermos da área pública e porque a área pública tem mais dificuldade de acompanhar as inovações, as demandas que o mundo de hoje exige, né? Por uma série de motivos que a gente pode explorar aqui nessa conversa. Então, tendo em vista esse mundo que alguns chamam de VUCA, de BANI, mundo pós-normal, né? Tem várias formas de tentar explicar que esse mundo aí, de certa forma, muito intenso, né? Com muita informação, muita confusão, com muita complexidade, que estamos todos desnorteados. Esse mundo implica com que a gente tenha, então, uma postura cada vez mais ninja, uma postura que a gente tem que se adaptar ao contexto, que a gente tem que ter muita flexibilidade, que a gente tem que ampliar a nossa percepção das coisas, nós temos que diversificar as nossas competências, porque a forma, geralmente, que a gente entra no serviço público, se a gente for pegar a forma convencional de concurso público, é uma forma que valoriza um lado só da moeda, o lado das hard skills, dessas competências aí técnicas, essas competências que são muito importantes, mas que são competências principalmente intelectuais. Lembrando, gente, que a técnica hoje em dia, ela não tem mais tanta importância que teve. É claro que precisamos ser especialistas, é claro que precisamos nos aprimorar sempre do ponto de vista técnico, mas com a série de tecnologias, de automações e de facilidades tecnológicas, as curvas de aprendizagem estão muito rápidas, ou seja, as pessoas aprendem muito rápido. Então, este valor, né, da competência técnica, ele não tem mais o valor que tinha antes, porque muita informação, muita gente pode aprender rapidamente as coisas. Às vezes, uma competência técnica, você treinou muitos anos, tem um software que já faz melhor que você, né?
Por exemplo, aquela pessoa que trabalha com catalogação de informações, tem softwares que já fazem isso muito melhor, né? Softwares que não ficam cansados, que não têm cólica, que trabalham 24 horas por dia. E aí essas competências, então muitas das competências técnicas que nós investimos muitos anos, elas vão desaparecendo, elas vão perdendo a importância. Agora, na maioria das vezes, foram as competências técnicas que nos trouxeram aqui para o serviço público. Por exemplo, concurso público é uma prova de competências técnicas, de hard skills. Basicamente, você vai lá, faz uma prova teórica, prova de português, de direito administrativo, no meu caso aqui de processo legislativo, eu trabalho na Câmara dos Deputados, né, de onde que eu estou falando agora. Se você teve uma contratação, digamos assim, de cargo de confiança, então muitas vezes seu currículo é analisado, principalmente as suas capacidades, o MBA que você fez, o mestrado que você fez, a graduação que você fez, os cursos técnicos que você fez. Bom, tudo isso é muito bom, mas quando você entra no concurso público, você entra no serviço público, por este filtro das competências técnicas, aí você se depara com uma situação de problemas, de resolver problemas, que exige muito mais que as suas habilidades técnicas, que exige, muitas vezes, menos das suas habilidades técnicas e mais das outras habilidades, por exemplo, que a gente chama de competências socioemocionais ou soft skills. São competências, então, que têm a ver com o seu lado humano, e vamos entender que as competências socioemocionais são de dois tipos básicos. Aquelas competências que têm a ver com você mesmo, né, com a sua capacidade, por exemplo, de se conhecer melhor, de inteligência emocional. Como é que eu lido com os meus sentimentos? Na hora que eu estou numa reunião decisiva, eu fico nervoso e deixo tudo a perder, e muitas vezes entro numa briga com um colega, isso desestabiliza todo o grupo. Isso tem a ver com uma necessidade de desenvolvimento de uma competência socioemocional que tem a ver com você, com a pessoa. E tem as competências socioemocionais que têm a ver, então, com as outras pessoas, as competências interpessoais, por exemplo, persuasão. Você se comunicar bem, você colocar muito bem uma ideia num grupo, numa reunião, é fundamental. Então, por exemplo, eu trabalho aqui na Câmara dos Deputados com políticos. Eu trabalho aqui 29 anos. Em março, já estou na hora de aposentar, né? Só falta só mais uns 20, porque eu já tive 3 reformas da Previdência, só está aumentando. Então, acho que quando eu tiver 95, eu vou conseguir me aposentar. Mas muito Não me bem. desanime. Sinto muito, mas é o mundo pós-normal, viu? Está caminhando para isso. Mas quando eu entrei aqui, gente, eu não entendia muito bem como falar com o parlamentar, como falar com o político. E eu, muitas vezes, cheguei para resolver um problema com o parlamentar e o cara, em 2 minutos, ele já não estava me ouvindo mais. Ele mudava de assunto, saía fora, né? Tem várias formas de não te ouvir numa conversa, principalmente que você tem que resolver um problema com o parlamentar. Hoje em dia, eu aprendi a falar com o parlamentar, que eu sei que, por exemplo, os 30 segundos iniciais que eu vou começar uma fala com o parlamentar, isso serve para qualquer gestor estratégico, para qualquer pessoa que está no nível mais político, tá? Na sua instituição, seja ela qual for. É importante, por exemplo, você começar bem essa conversa, que é basicamente porque pensa o seguinte: essa pessoa, ela tem lá 1.500 problemas para resolver, né? Ela tem, aqui os parlamentares são muito demandados, tem 1.000 coisas na cabeça deles. Se eu não chegar de maneira muito objetiva a falar o seguinte, que eu estou ali para ajudar a resolver um problema que dói para ele e que eu tenho ali alguma solução, alguma coisa interessante para dar para ele, para resolver esse problema, e se tiver alguma coisa relativa, por exemplo, à visibilidade ao trabalho parlamentar, que é algo muito importante para o parlamentar, né? Ele não basta fazer o trabalho dele, tem que mostrar o que faz, porque ele tem que prestar contas, ele tem que muitas vezes preocupar com a reeleição. Então, esses elementos que eu estou citando aqui para vocês, resolver um problema, solução, visibilidade, tem que estar na minha fala logo no começo. O que é isso? É uma técnica de persuasão, de comunicação, de storytelling, que é fundamental, então, por exemplo, eu ter eficiência nos meus projetos, na maneira
como eu trabalho. Isso não cai em concurso público, né, Márcia? Esse tipo de habilidade. Então, são habilidades, gente, que nós temos, portanto, que desenvolver, que nós temos que praticar, que muitas vezes não é fazendo curso que você vai desenvolver. Né? Não é fazendo curso de inteligência emocional que você vai controlar suas emoções. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Tem muito mais a ver com o trabalho de terapia que você tem que fazer, de você trabalhar a meditação, a autopercepção, de entender em que momento, quais são os tipos de gatilhos, por exemplo, que me deixam nervoso numa reunião, que eu posso perder a estribeira em qualquer momento. Eu já tive reunião que eu realmente perdi o controle naquela reunião. E aquilo prejudicou o projeto. Com todas as habilidades técnicas, eu, doutor, cheio de, digamos assim, condições técnicas de lidar com aquele problema, totalmente ciente, preparado tecnicamente para lidar com aquele problema, mas dei uma derrapada na questão socioemocional, nessa questão de inteligência emocional, e foi para mim ali, me prejudicou bastante o projeto. Mesmo que você consiga depois avançar naquele projeto, mas você, poxa, sei lá, você brigou com um colega, você foi indelicado, ou você foi fraco, né? Ou você não se posicionou muito bem numa hora, e aquilo gera repercussões muitas vezes até para a sua carreira inteira, né? Colegas que, poxa, ficaram muito chateados ali com um momento seu de descontrole. Então, pessoal, em suma, só para a gente começar, tá? Mas se deixar aqui eu fico falando, né? Mas é importante, então, a gente, hoje em dia, ir trabalhando além de ir lapidando e acrescentando, e melhorando as nossas competências técnicas. Inclusive com um negocinho que a gente pode falar mais tarde também, ou seja, agora de maneira multidisciplinar. Além disso, nós temos que trabalhar as competências socioemocionais, que são muito importantes e que muitas vezes são dão, assim, digamos assim, até um trabalho maior para a gente desenvolver aí que tem uma boa repercussão no trabalho. Então, vamos pensar assim, ó, que hoje nós temos que gastar o nosso tempo de capacitação, de desenvolvimento profissional, pessoal, porque quando eu falo assim, eu preciso investir em desenvolvimento profissional. Poxa, eu preciso desenvolver, por exemplo, uma certa habilidade de comunicação, tá? Não, vamos mudar aqui um pouco, eu preciso ser mais criativo, porque eu sempre acredito, Márcia, e uso isso como lema. Se eu estou numa situação que está meio num beco sem saída, que eu não estou conseguindo resolver, para mim está faltando criatividade. Está faltando criatividade para fazer alguma coisa diferente que eu não estou conseguindo. E nós sabemos que o serviço público não estimula a criatividade de maneira geral. Né? Criatividade não é valorizada, não cai em concurso. Cai em concurso criatividade? Ser pessoa criativa? Não cai. No dia a dia, você é valorizado por ser uma pessoa criativa? Às vezes é até o contrário, né? Falei, cara, esse cara aí tem muitas ideias malucas. Olha só, ele dá umas ideias assim muito estranhas. Então, isso não é valorizado, pelo contrário, né? O que a gente sente, os incentivos para a criatividade não são bons. Agora, então, trabalhar criatividade não é um negócio muito simples, né? Não é um negócio que você faz um curso. Mas, em síntese, o que eu quero dizer nessa mensagem inicial, então, você precisa compor essas competências técnicas com competências socioemocionais e uma terceira, tá? Que é uma espécie de competência técnica, mas eu gosto de separar. São competências digitais. Ou seja, competências digitais têm a ver com afiar o machado. Se eu sou um especialista em comunicação, eu faço um trabalho de comunicação institucional e conheço ferramentas digitais, eu vou poder fazer, ou seja, eu tenho competências de ferramentas digitais, do marketing digital e etc. Por exemplo, eu sei fazer
pequenos vídeos e artes gráficas digitais que vão permitir eu expressar uma ideia de maneira muito eficiente, por exemplo, para publicar numa rede social institucional ou num site institucional. Isso vai fazer com que o meu trabalho seja potencializado, ou seja, a minha competência técnica de comunicação, que eu sou formado em jornalista, vai ser potencializada porque a minha ferramenta, meu machado, estará mais afiado. Então, eu trabalho com essa tríade, tá, pessoal? Para sintetizar aqui, e eu vou ficar quieto agora, mas que é a ideia, então, de vamos desenvolver nossas competências técnicas, não é para esquecê-las. Ah, o Cristiano falou que elas não são importantes. Não, são importantes, sim. Competências socioemocionais e competências digitais. A gente fazendo um combo desses três, por exemplo, você vai gastar, sei lá, 2 horas de capacitação por dia. Quer dizer, isso é um luxo, né? Ninguém tem esse tempo. Mas vamos supor que você gaste 5 horas de capacitação por semana. O ideal é você compor essas 5 horas com esses desenvolvimentos, tá? De coisas que são profissionais, mas que repercutem no seu pessoal. Então, eu acho errado falar assim, desenvolvimento profissional versus desenvolvimento pessoal. Não, está tudo misturado, né? Nós não somos uma pessoa, como naquela série, Márcia, não sei se você viu, que chama Ruptura. É uma série da Apple TV, recomendo para quem puder assistir. Quem trabalha no serviço público tem que assistir, que é uma metáfora muito interessante, que os caras implementam na Apple TV, tá? Em inglês chama Severance. Como é que é o mote dessa história, que é muito legal. Os caras enfiam lá, inserem um chip na cabeça das pessoas que se submetem a isso, que aceitam submeter isso, numa grande empresa, tá? Uma multinacional, e com esse chip no cérebro dessas pessoas, quando elas entram na empresa, que é uma burocracia zona assim, sabe? Que é um prédio assim, com salas bem burocráticas, bem cara de burocracia, tal, luzes claras, sem arte, né? Padrões muito definidos, baias e etc. Qualquer semelhança com o serviço público é mera coincidência, mas quando o camarada entra no trabalho, ele esquece a vida pessoal. E quando ele sai do trabalho, 6 da tarde, ele esquece a vida profissional. Então, uma separação total, como se fossem 2 pessoas. Nós não somos assim, né? É uma série muito legal, tem muitas coisas interessantes, metáforas muito bacanas, inclusive umas críticas interessantes sobre né, o impacto da vida burocrática no cérebro das pessoas, por isso que vale a pena assistir essa série. Mas nós não podemos fazer a separação de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, tudo desenvolvimento humano, né, que deve, então, ser composto por essas três competências técnicas, socioemocionais e digitais. Muito bom. E né, a cabeça vai fazendo assim, porque a gente vai fazendo muitas conexões, né, com a realidade aí também. Então, Então, quem isso é sabe se bom. não, se não esteja na hora, né, das universidades, né, também ensinarem um pouco, né, disseminarem um pouco isso das soft skills, principalmente na área da administração, do direito, né, que a gente sai muito quadradinho e, né, e os criativos, como você falou, acabam sendo punidos, né, de certa forma. E também de juntar essas coisas, né? Porque se a gente é muito preocupado com cumprir metas, né? Principalmente, né, no Uhum. judiciário e tal. Então, são as metas e metas. Mas se a gente simplesmente só ficar usando as habilidades técnicas, né, para cumprir essas metas, né? Abaixa a cabeça e eu não vou fazer mais nada além do que foi pedido e o número e tal, e só me interessa o número, não tenho tempo para inovar, né? A gente acaba perdendo uma chance de ajudar a instituição, né? Com usando essas soft skills, né? E melhorando, aprendendo novas habilidades também, né? O tempo todo. Então, Mas aí que está um ponto interessante que você está colocando. Quer dizer, nós podemos continuar cumprindo essas metas e cumpri-las até melhor com a agregação desses outros elementos, né? Então, se você tem que, sei lá, liberar tantos processos por semana, né? Se você
então, consegue gerenciar o seu tempo, que essa é uma habilidade, não soft skill, melhor. Você gerenciar os seus recursos humanos para poder atender melhor aqueles casos, resolver, por exemplo, e usar tecnologia, aí competência digital, como a gente vê em alguns tribunais usando inteligência artificial para buscar nas outras sentenças os pontos em comum para identificação de padrões. Isso é mais para tribunal, né? Para a justiça de primeira instância, não sei se faz tanto sentido. Mas que a gente vê aqui nos tribunais superiores, em alguns tribunais regionais, essa necessidade de alguns robôs desenvolvidos em inteligência artificial que buscam e varrem nas decisões anteriores padrões similares àquela decisão em questão e já trazem elementos que ajudam a compor as sentenças, né? Que aí vocês devem estar acompanhando, quem aqui da Justiça deve estar acompanhando esse movimento de muita automatização, então, no processo até de elaboração de sentença, que é um trabalho que a gente sabe que é muito específico, né? É muito humano, tem que ser artesanal, intelectual e etc. Então, aí quando você continua cumprindo essas metas, cumpre até melhor, mas com a agregação, o que eu falei aqui, fui citando gestão do tempo, gestão de recursos, quer dizer, competência socioemocional, gestão de recursos humanos, é uma coisa mais técnica, mas lida com a parte, né, de relações interpessoais, então também competência socioemocional, inteligência artificial, então uma competência digital, você está colocando ferramentas para fazer o seu trabalho melhor, e além, claro, da necessidade de aplicar bem o direito cada vez mais, que são competências técnicas. Então, sempre a gente vai poder atender mesmo metas quantitativas, né, Márcia? Que aí eu também leio um pouco o que você falou dessa coisa que nós podemos também rediscutir, podemos melhorar a qualidade das nossas metas, né? Como avaliar, como definir metas mais inteligentes, por exemplo, que tenham mais impacto, menos quantitativas e que mensuram mais o impacto do trabalho da justiça na sociedade, por exemplo. A justiça está melhor? Ela está tendo impacto na sociedade? Ou ela está só diminuindo processos na mesa? E aí eu lembro, Márcio, de um caso que tinha aqui, na área jurídica, que tinha lá um colega que ele era um dos que fazia mais rápido os processos, né? Então, assim, essas demandas administrativas, né, que vai lá para a área jurídica e um conjunto de assessores jurídicos vão avaliando aquelas demandas, emite um parecerzinho, um expediente, um memorando, e libera aquele processo e está resolvido, e pum, coloca lá no sistema, check, né? No sistema. Aí tinha lá um camarada que era assim, um dos mais bem ranqueados, que mais resolvia processo. Aí foram ver as decisões dele, era muito assim, se livrando do processo, ele se livrando, mas empurrando para outros. Então, ele não só... Aí, do ponto de vista de eficiência, de metas dele, ele estava, poxa, bombando, o cara é um exemplo. Só que, em termos de resolver problema, não, ele estava piorando, porque ele ficava jogando os processos, fazendo sambar pela casa, burocratizando, demorando mais para resolver o problema daquelas pessoas. Então, na verdade, aquele indicador ali, né, tempo na mesa, o indicador era assim, quanto tempo que fica na mesa? Está com menos tempo na mesa? Muito bom. Não estavam funcionando. Então, a gente tem que melhorar isso também, né? Indicadores de impacto e ser menos quantitativos aí para essas coisas. As competências, esse combo de competências, essa tríade aí, vai sempre melhorar, sempre facilitar. Porque, no final das contas, pensa assim, gente, você tem que entrar hoje no seu trabalho pensando assim, ó, vou fazer até mais que ontem, ou talvez o mesmo que ontem, que eu fiz bastante, só que gastando menos tempo, menos energia. Pode escrever isso aí, colocar no post-it, pregar no seu computador. Hoje, eu vou fazer ou igual ou mais do que eu fiz ontem, tá? Porque às vezes você fez muito ontem também. Quero que você entre em burnout, né? Quer dizer, vamos supor que você pegue sua média de trabalho resolvido no dia, uma média boa, e aí você tem que pensar, agora eu vou fazer igual ontem, só que gastando menos tempo.
E não é porque você vai dar mais gás, não. É porque você vai trabalhar de maneira mais inteligente. Certo? E como é que você trabalha de maneira mais inteligente? Você trabalha de maneira mais inteligente, pensando melhor antes, gastando um tempo antes de como resolver aquele problema. E não ficar seguindo um padrão que você sempre segue. Então, em alguns momentos, você vai ir resolvendo as coisas, pá, 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 entra no ritmo de execução, mas em alguns momentos você tem que dar uma parada para pensar. Caramba, eu posso resolver isso de maneira mais fácil. Eu posso resolver isso. Ó, pensa assim, ó, em 3 pontos, tá? Para você trabalhar de maneira mais inteligente. Primeiro, eu preciso mesmo fazer isso? Eu preciso mesmo fazer isso? De repente você se acha muito fazedor, quer resolver tudo, e você sai fazendo tudo, e às vezes está fazendo coisas que você não precisa fazer. E está se entulhando de coisas aí, vira um tarefeiro. Nós não podemos ser tarefeiros, né, Márcio? Tarefeiro é aquele cara que só executa e sai executando igual um doido. Caramba, esse cara é excepcional, ele é muito bom executor e tal, mas será que ele estava usando o tempo dele de maneira inteligente? Às vezes ele está fazendo coisa que não deve fazer. Acho que tem uma frase do Tom Peters que ele fala isso. Nada menos eficiente do que fazer de maneira muito eficiente coisas que não deveriam nem ser feitas. Isso é super ineficiente fazer coisas que não deveriam ser feitas, mesmo o mais eficiente que você faça. Então tem que pensar, preciso mesmo fazer isso? Segundo, ok, tenho que fazer. Posso delegar de alguma forma? Posso dar uma parte do trabalho para alguém fazer? Tá? Ah, o Cristiano agora falou que é para as pessoas não trabalharem mais, Márcia, porque tem que arrumar alguém para dar o serviço, porque eu não quero trabalhar. Não, não é isso, né, gente? É que tem muitas, ainda mais se você está no nível, né, de assessoria superior ou de gestão e etc., você tem que trabalhar o poder de delegação. E delegação dá trabalho, mas você ativando esse lado delegador, você vai conseguir, então, distribuir mais o trabalho. Um dos problemas hoje da humanidade é a centralização do trabalho. Então, nós temos que descentralizar o trabalho. Todas as organizações que são muito eficientes hoje, elas têm, de certa forma, uma maneira descentralizada de trabalhar. Certo? Então, nós temos que treinar a delegação. Então, primeiro, preciso mesmo fazer esse trabalho? Segundo, preciso. Então, segundo, posso delegar para alguém ou eu mesmo que tenho que fazer? Ah, eu consegui delegar uma partezinha. Ah, não, essa aqui eu mesmo vou ter que fazer. Ok. Posso fazer com algum tipo de automação? Número 3. Posso automatizar, se não ela toda uma parte dela? Como é que eu vou automatizar? Ah, eu tenho que pedir para a área de TI desenvolver um sistema. Não. Ah, eu vou pedir para a área de TI desenvolver o sistema, mas vou entrar naquela fila enorme, nunca vou ter prioridade, e então não vou nem pedir. Não, não é isso. Hoje existem várias ferramentinhas, e aí você gasta um tempo pesquisando ferramentas, olha lá, competências digitais, afiando o machado. Você gastar um tempo, ou ter alguém da equipe que é treinado para fazer isso. Gente, eu ajudei a criar, fui o primeiro diretor do LabHack, como a Márcia citou no começo, que é um laboratório público aqui da Câmara dos Deputados, né? E alguns dizem que foi o primeiro do Brasil na área pública, e foi o primeiro de parlamentos. E então muitas coisas a gente não sabia direito como fazer e fomos inventando. Uma coisa que eu descobri é o seguinte: eu colocava uma pessoa que era especializada em procurar ferramentas. Qual era o trabalho dela? Procurar ferramentas. E qualquer necessidade que eu tinha, antes de eu sair fazendo igual um louco, fulano, vê aí se tem uma ferramenta. Chefe, achei aqui uma ferramenta, custa
Essa é gratuita, tem essa outra aqui que custa 5 euros, a ferramenta internacional. Ok, a área pública não vai pagar isso, não interessa. Eu pegava, vamos usar a gratuita primeiro, e depois, muitas vezes, eu tirava do meu próprio bolso para pagar uma ferramenta paga, que era um pouquinho, porque aquilo ia me economizar um tempo enorme, e aquilo, para mim, valia a pena. Tá? Mas o que eu estou falando aqui nessa história toda? Aqui? Então, eu gastava um tempo pensando em como automatizar aquela tarefa. E, gente, um bom curso de Excel, um bom curso de Word, com essas automações, só que o Word e o Excel têm. Sem falar em R e outras aí, Python, coisas um pouco mais sofisticadas, né? E até porque tem agora o movimento low code ou no code, ou seja, que são códigos que você faz que qualquer um faz, que é brincar de montar. Você monta aqui assim, ó, igual esses sites, que você já viram esses sites que você puxa uma peça, que é o título, já está lá o título pronto, puxa uma telinha, já é um vídeo, então você vai montando, sabe, como se fosse um Lego digital. É um movimento no code, ou seja, você acaba desenvolvendo um código de maneira muito fácil para crianças. Então, você se treinando nisso, ou tendo alguém da sua equipe treinado nisso, para investir nessas ferramentinhas e etc., para automatizar ou o seu trabalho, uma parte do seu trabalho, poxa, olha só o tempo que você ganhou. Né? Então, sintetizando aqui, como é que é trabalhar de maneira mais inteligente? É primeiro pensar. E, ó, pensamento crítico hoje é considerado uma das 6 habilidades lá por aquele relatório da OCDE, aquele clube de países ricos que recomenda as 6 habilidades do servidor público do futuro. Criatividade, mas não sei o que lá. E pensamento crítico é uma delas. Por que eu estou fazendo isso? Tem sentido eu fazer isso? Eu estou fazendo só porque sempre foi feito? Ah, não, porque a lei determina que eu faça. Tudo bem, não vamos desobedecer a lei, o servidor público só faz o que a lei determina, né? Mas então não é hora de questionar essa lei. Será que faz sentido essa lei? Essa lei não está velha, ela não merece ser questionada. Eu digo lei, pode ser um ato normativo lá, uma portaria do diretor aí, né? Que você pode influenciar a mudança disso. Mas, enfim, você tem que questionar. Ah, eu tenho que fazer. Número 2, já que eu tenho que fazer, alguém pode me ajudar nisso? De alguma forma, pelo menos uma parte do trabalho? Não pode. Então, eu vou ter que fazer. Ou me ajudou já e fui até aqui. Então, agora, número 3, eu vou tentar automatizar, colocar alguma ferramenta para me ajudar nisso aí. Com isso, você trabalha de maneira inteligente, mais rápida, mais moderna. Ah, Cristiano, mas isso tudo aí que você está falando dá trabalho. Dá trabalho, mas faz parte do pensamento inovador pensar desse jeito. Porque, por exemplo, delegar dá trabalho, né, Márcia? Você vai lá, passa as tarefas para a pessoa vai lá fazer, aí ela vai errar. Aí você volta para você, aí você vai fazer de novo. Aí fica com ela, senta ali e mostra de novo. Aí ela vai errar mais um pouquinho. Tudo bem, mas daqui a pouco ela pega o jeito. Ah, mas a pessoa não para de errar. Aí, então você troca essa pessoa não vai poder te ajudar. Né? Delegar é isso, dá trabalho. Mas essa forma de trabalhar inteligente, gente, dá menos trabalho, é mais frutífera do que você ficar só sendo um tarefeiro e vai fazendo as coisas, vai seguindo um padrão, porque aí você entra no modo robô de trabalho, certo? Você entra no modo robotizado de trabalho. E se você faz um trabalho como robô, você vai ser substituído por um, mais cedo ou mais tarde. Né? Então você acaba entrando sem saber, e isso é muito perigoso, tem que ser cortado pela raiz. Tá? Esse espírito, não, eu estou acomodado aqui, eu não quero gastar muita energia no trabalho, vou fazer aqui, vou seguir, né, Márcia? Vou seguir aqui a inércia. Isso é muito perigoso, porque você entra no modo de que você vai perdendo a importância, e você vai perdendo a habilidade. E o cérebro é um músculo, ele vai atrofiando, né? Ele vai atrofiando. E daqui a pouco você vai perdendo a importância, né? E aí o seu trabalho talvez não faça mais sentido, a sua função foi extinta, você foi
colocado aí numa geladeira, empurrado no canto, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É. Bem, isso, eu sempre falo, ah, porque quando as pessoas falam, ah, não posso participar do teu curso, não posso participar do laboratório, porque eu não tenho tempo, ah, porque eu estou trabalhando muito, e a gente brinca de falar, ah, tá trabalhando igual robô, olha, cuidado que o robô te substitui, né? E é isso, e é o longo caminho curto, né? A gente perder esse tempo para melhorar, e é esse pensamento de design que a gente usa, né, no laboratório. Então, eu vou te provocar também com outra coisa, é Manda ver. que a divulgação interna do programa hoje, né, eu até brinquei, matemática na Justiça Federal do Paraná, porque o que mais a gente ouve é exatamente isso, né? Ah, não tenho tempo para essas coisas de inovação aí, né? Então, a pergunta de milhões, né? Como equilibrar essa equação da falta de tempo para inovar com falta de tempo versus essa necessidade, né, de inovação, como a gente pode incluir na rotina, né? Como a gente pode, como você usa o termo hackear, né? Eu acho bacana isso, hackear o sistema devagarzinho, assim, um pouquinho por dia. Como que você dá uma dica disso? Legal. Gente, primeira coisa que nós temos que falar assim, sobre inovação, eu sei que vocês aqui, todo mundo que está aqui já tem ou deve ter aí uma pegada de inovação, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente não faz inovação porque a gente gosta de fazer inovação, porque é cool, é gostoso, a gente quer parecer moderninho, né, É mais divertido, divertido. é colorido. Inclusive, é muito duro, né? A vida do inovador, ainda mais na área pública, muito sofrida, como nós sabemos. Mas a gente faz inovação porque é o que precisa ser feito. Quando você fala assim, fazer inovação, você tem que colocar assim, eu sou um solucionador de problemas. Você não está aqui para fazer inovação, você está aqui para resolver problema. Você vai resolver problema ou para alguma área da área pública, tem reflexo para a área pública, ou para o cidadão de maneira direta, né? Ou você vai resolver um problema para a área pública que vai ter impacto em algum momento lá para o cidadão, é para isso que a gente existe, para isso que existe Estado, serviço público, ou para o cidadão diretamente, tá? Então, tem que pensar que você inova porque você precisa achar uma solução melhor do que a que existe aí para solucionar um problema que você tem. Por exemplo, do acesso à justiça. Preciso deixar a justiça mais acessível, né? Em certa medida, a digitalização das audiências foi um ganho de acessibilidade, certo? Em outras medidas, talvez não, né? Mas essas inovações surgem para melhorar as coisas. A gente inova para melhorar. Muito bem. Então, você não gasta tempo fazendo inovação. Você, na verdade, está gerenciando o seu tempo de maneira até melhor, respondendo sua pergunta, né, Márcia? Para fazer o seu trabalho de solucionar problemas, né? Então, se você entra num modo, tá, gente? De novo, isso é muito perigoso hoje. Tem o perigo da gente não investir em inovação. Isso é um perigo muito grande. Sabe aquela vez que você está lá na praia? Todo mundo já passou por isso, está lá numa praia, certo? Está lá sentado, curtindo o sol, e a maré está lá baixa, né? Está longe de você. E aí, de repente, você deu uma cochilada, tomou uma cerveja, está conversando, daqui a pouco a água bate no seu pé, né? Você até assusta. Caramba, o que aconteceu? De repente, deu uma cochilada, a água bateu no meu pé. Essa metáfora, tá? Essa situação é muito parecida com essa pessoa que não quer inovar, vai fazendo, vira um tarefeiro, vai fazendo aí do jeito que sabe, no voluntarismo, não se capacita, não gasta um tempo afiando o machado, que ela vai ver, poxa, de repente, fiquei sucateado. De repente, envelheci no meu trabalho. Não estou falando de idade, envelheci na maneira como você, envelhecer na maneira como você faz o seu trabalho. Eu fiquei obtuso, eu fiquei jurássico. Eu não consigo mais resolver, tem um monte de gente melhor do que eu. Poxa, mas eu era uma pessoa super eficiente, por que eu não sou mais? Porque você foi deixando essa água chegar perto de você, não foi percebendo os movimentos das marés. E é tudo muito insidioso, vem devagarzinho,
porque o mundo está muito dinâmico, as coisas estão acontecendo, o bicho está pegando, nada está parado, o serviço público está em crise, ele está sendo rediscutido, o valor do nosso salário é discutido a cada momento, o valor, o que a gente vale para o Estado e para a sociedade é o tempo todo questionado, cada vez mais. Existem novos modelos, surge aí uma startup que, de repente, faz mais do que um órgão público inteiro e custa muito menos do que a soma dos salários da estrutura, e daqui a pouco se troca todo um departamento, uma área pública, por uma contratação com valor, às vezes, muito menor. Então, nós temos que temos que gastar um tempo, sim, né, Márcia? Investindo em inovação. Estando aqui numa conversa como essa, né? E a gente fala que tem esse processo de aprendizagem, de macroaprendizagem, ou seja, essas aprendizagens mais estabelecidas, né? Um curso de mestrado, um MBA, um curso de graduação, um curso de extensão longo, né? Que dão certificados e tal. E tem essas capacitações mais leves, como essa aqui, um podcast, um vídeo no YouTube que você participa, uma dinâmica de design thinking que você participa, que às vezes você aprende muito mais do que fazer um MBA em design thinking, né? Você participando mesmo dessas dinâmicas, ou seja, desse processo de microaprendizagem, são muito importantes. Então, seja no macro, seja no micro, você tem que gastar um tempo aí para a capacitação. Isso não é um tempo, você tem que cavar esse tempo. Se você não consegue, no seu dia ou na sua semana, porque às vezes tem dias que não tem jeito mesmo, mas na sua semana, você guardar um tempo para capacitação, para você se desenvolver, tá? Não vou nem dizer capacitação, para você se desenvolver de maneira sistemática, organizada, né? Com estratégia. Dá sair também fazendo qualquer coisinha, né? Se ficar brincando de capacitar, não, com uma certa estratégia. Falou, olha, eu descobri que eu preciso melhorar a minha comunicação, então vou investir nisso em comunicação. Vou fazer curso de comunicação, vou fazer um curso de oratória, vou fazer um curso de storytelling, vou dar aula de graça para determinado grupo social, que seja para eu treinar a minha oratória, por exemplo. Você não gastar um tempo para essas coisas, de acordo com as suas necessidades, o que você quer desenvolver, o que você precisa, tá? Com o mapeamento das suas necessidades e competências, se você não gastar esse tempo, isso tem um preço muito caro para você lá para frente. Né? O que é o preço caro para você lá na frente? E aí, pensando do ponto de vista individual, não vou nem falar do serviço, do ponto de vista individual da sua carreira, é que você vai perdendo a sua força profissional, né? A sua relevância profissional no mundo de hoje. Né? Um mundo, então, que não existe mais essa estabilidade que você pensa que existe na área pública. Tá? Existem várias formas de ir minando essa estabilidade. É uma falsa ilusão. Se você acredita que você é estável, né? Quem aqui já tem mais que 3 anos e tem estabilidade? Levanta a mão, só para eu saber. Essa estabilidade, gente, estabilidade é muito relativa, gente. Que estabilidade você vai ter num órgão que perdeu a importância, que está sucateado, que não tem mais concurso público, e você não tem mobilidade, que você fica lá parado, você não pode sair dali, que você vai ter que fazer todo o serviço, que você vai ter uma aposentadoria, vai demorar para aposentar. Isso não é estabilidade, isso é uma prisão. Então, isso não existe mais estabilidade, a gente não pode pensar nisso. Sabe o que te dá estabilidade hoje? Participar de processos de capacitação. Isso que te dá estabilidade, isso que te dá segurança. Ser um profissional cada vez mais versátil, ser um profissional que está sempre, né? E aí é legal, Márcia, ver também essas possibilidades que a gente vê, né, de ser um profissional multidisciplinar. Então, por exemplo, se você formou em direito e trabalha na justiça, especializou, sei lá, em direito de família, poxa, se você fizer um curso, talvez, de psicologia, vai compor que é um outro curso técnico, né, vamos dizer assim, vai compor os seus conhecimentos. Se você fizer um curso, então, de psicologia comportamental,
Você vai poder, então, ampliar os seus conhecimentos e trabalhar em outras coisas. Por exemplo, trabalhar, entender, estudar os dados da justiça e ver quais são os perfis das pessoas que mais têm necessidade, como tratá-las melhor, por que mais gente é atendido nesse perfil, nessa faixa de idade, não é atendido naquela outra faixa de idade. Que agora, olha só, você virou um profissional que é mais do que um jurista, né? Você colocou outras capacidades aí no seu currículo. Então, eu, por exemplo, eu sou formado em Direito. Depois fui fazer pós-graduação em Ciência Política. Aí fiz o mestrado em Políticas Públicas. Hoje eu sou professor também de Democracia Digital. O que é democracia digital? É como você usar tecnologias para melhorar as instituições democráticas, como o parlamento, tá? Para eu ser um bom especialista em democracia digital, só o direito não me era o bastante. Então, eu precisei fazer ciência política, olha só. Depois fiz políticas públicas, administração pública, estudo bastante tecnologia, estudo bastante comunicação, e com isso, a democracia digital é a intersecção entre essas 5, 6 áreas, percebe? Para eu ser um bom especialista neste assunto, eu tenho que estudar tudo isso. E, de repente, não estudar muito a fundo cada um deles. Não, de uma maneira, às vezes, até certo ponto, ao nível médio. Né? Eu não preciso ser o melhor cientista político, mas eu preciso ter entender o que é poder, as relações de poder e tal. Então, olha só, hoje em dia você pode compor a sua carreira com outras competências técnicas, agregando outros elementos técnicos que vão te permitir ser um profissional muito mais completo e atender demandas que não nem aparecem aqui ainda. E que você vai poder agregar valor de maneira que não só muito mais promissora no futuro aí da sua instituição, seja ela qual for, mas mais do que isso, que é uma coisa que o inovador faz, que nós, empreendedores públicos, intraempreendedores, fazemos, é de a gente liderar também o movimento de mudança da instituição. Como eu, de certa forma, faço aqui no parlamento, né? E eu já participei de vários eventos de inovação em parlamento no mundo, e eu tenho uma voz nesse assunto. Vamos falar de inovação em parlamento? Eu posso falar com algum conhecimento teórico e prático, porque eu aplico isso, eu faço, eu fiz, eu participei, eu estudei. E então a gente acaba tendo alguma liderança, algum poder de mudança ou de influenciar quem pode mudar por ter essas habilidades que você foi compondo, enriquecendo. Todos nós podemos fazer isso. E mais, devemos fazer isso. Tá? Agora, eu não quero que essa minha fala aqui, né, Márcio? Imagina, poxa, que eu saí lá da conversa com o Cristiano cansado, porque ele mandou estudar uma pancada de coisa, e mais competência socioemocional, e competência digital. Nunca mais eu quero ver esse cara falar na minha frente. Eu estou cansado, vou sair daqui tomar cerveja hoje. Mas Não é bem isso. eu gosto dessa ideia do gênio especialista, né? Do profissional em T, assim, conhece em profundidade um assunto, mas ele também conhece muitas coisas sobre muitas coisas, né? E é muito útil e Exatamente. necessário. Do polímetro, gênio especialista, né? Que é o professor Silvio Meira, ele fala disso, né? Desse conceito, gênio especialista, ou seja, o generalista é aquele cara que sabe muito pouco sobre várias coisas, certo? Ele sabe um pouquinho de várias coisas. E o especialista é aquele que sabe bastante de pouca coisa. E o gênio especialista é um equilíbrio disso daí, né? Que é um pouco parecido à ideia de polímato também. Depois vocês pesquisam esses conceitos. Que então a ideia de que você pode ter aí, compor na sua carteira de competências, essa variedade, essa multidisciplinariedade, porque você vai ser muito mais útil ao mundo e é muito mais divertido. Só que você vai fazendo isso devagarzinho. Tá? Você vai fazendo isso devagarzinho, participa de uma dinâmica aqui, faz um curso ali, e de acordo com... E qual que é o guia para você, o melhor guia que tem? Já que a gente já está aqui terminando a nossa conversa. É você
ver o que toca o seu coração. O que toca o seu coração é muito importante para você, para te guiar neste processo. Por quê? Porque o que toca o seu coração é algo que você vai se dedicar mais. E você precisa se dedicar mais para ser bom. Porque você só vai ser bom, só vai se diferenciar se você fizer aquela coisa de maneira consistente, devagar e sempre, né? Com uma certa paixão, mesmo que seja altos e baixos. E você só vai conseguir fazer isso se você gosta daquele assunto. Então, qual que é o caminho aí para ser seguido? É o que você gosta. Ah, Cristiano, eu não sei o que eu gosto. O que fazer? O que fazer, Márcia? Eu posso terminar aqui deixando a pergunta no ar, né? É. A gente está com um monte de gestores de laboratório aqui, estou vendo que a nossa missão mesmo é essa, e não é fácil, aqui se for ver nos comentários. Eu estou vendo Também, aqui, ó, muito legais. falando sobre cultura, né? É isso, e né, melhoria contínua, soft skills, essa é a provocação que a gente tem que fazer, e saber que, antes de você deixar só a tua última fala aí, que a inovação não é uma grande coisa, não é construir foguete, né? É você pegar o que tem na unidade ali do lado, com uma ideia que você teve anteontem ou na tua infância, e daí você vai conectar com alguma coisa e vai melhorar, né? É um botão no site, é um jeito de colocar os móveis que vai melhorar o atendimento. São coisas pequenas, mas que são inovadoras porque resolvem o problema de alguém, né? Isso aí. Alguém tem esse problema de não saber direito o que gosta? Todo mundo aqui sabe o que gosta? Eu senti uns sorrisinhos amarelos aí. O pessoal está com vergonha de dizer que não sabe o que gosta. Ah, já vi Vai algum ver, a gente está sincero. tentando descobrir. Aí fala aí, Michele. Olha, eu gosto de tudo. Por exemplo, você destacou aí na sua palestra vários tópicos que eu gosto de estudar, vários assuntos. Eu ainda não tenho assim, uma coisa específica, gosto só disso, eu gosto de tudo. Será que isso é o problema? Olha, tem várias pessoas se identificando com isso aqui, ó. Luciana, Delísia, Mariana. Tentando descobrir o que amam mais. Parece que vai faltar vida para tanto aprendizado que a gente quer, né? Às vezes eu tenho essa sensação. Porque muitos de nós aí, eu entendo bastante isso, né? Temos muita curiosidade, muita fome de saber, de tentar, de experimentar, de viver, né? Isso é muito bom. Qual que é, entre aspas, o problema dessa nossa postura, tá? Com o qual eu também me afilio? É você também ficar rodando em círculos, né? Você ser muito pupurri. Aí você não é um gênero especialista, você virou um generalista, né? Então, o que acontece? Você precisa, em alguns momentos, né, balancear essa sua necessidade, e porque é gostoso mesmo, fazer coisas variadas, tentar coisas novas, experimentar coisas novas, isso faz parte, né? Eu acho que eu nunca quero estar com 90 anos, velhinho, ainda experimentando coisas novas. Imagina no último dia da sua vida, que você não sabe que é o último dia, você está experimentando uma coisa nova. Olha só que legal. Esse vai ser um dia perfeito para mim, para eu morrer feliz, sair para fazer uma coisa nova. Caramba, resolvi fazer pole dance no último dia da minha vida, imagina, com 91 anos, quem sabe. Mas, então você precisa balancear essa necessidade de variedade com momentos de intensidade, momentos que você vai entrar fundo em algumas coisas. E qual que é o norte para você, que pode ser o norte? É você escolher um problema que toca o seu coração para resolvê-lo. E para resolver um problema que toca o seu coração, você vai ter que necessariamente entrar mais fundo no desenvolvimento de algumas habilidades, tá? Então, eu não tenho tempo aqui de exemplificar, porque eu tenho que sair meio aqui correndo, gente.
hoje aqui a agenda está cheia, mas basicamente isso, né? Que eu vejo que é importante sobre esse problema, né? De que quem não sabe o que gosta, então gaste um tempo experimentando, experimenta várias coisas, mas sempre de olho na autopercepção, né? Você está percebendo o que aquela coisa te faz? Você gosta de fazer aquilo? Você gosta de fazer aquilo só por fazer, mesmo que você não ganhasse nada? Aquilo te dá uma super vontade, um super tesão assim, de fazer? Legal, isso aqui é uma boa referência. Então, para quem não sabe o que gosta, esse é um caminho. Experimentar algumas coisas e perceber quando que aquela coisa pega mais fundo. Você faria, de repente, de graça, tá? Que aí tem uma coisa importante. De repente, você não vai descobrir isso no trabalho, né? Você não vai descobrir isso no trabalho. Então, tem gente, sei lá, que gosta de tocar música, mas a pessoa não gosta de compor. Ela gosta de tocar música. E ela gosta de tocar música clássica. Então, essa pessoa ela tem uma cabeça mais matemática, percebe? Ela gosta de padrões. Então, o que no trabalho isso pode ser útil? Essa habilidade, essa coisa gostosa que ela tem nesse sentido, né, para esse fim. E a pessoa que, como muitos de nós aqui, né, gostamos de várias coisas e tal, balancear o seu tempo pupurri com momentos de mergulho. Tem hora que você tem que dar um mergulho, né, para você não se tornar um generalista. Não. Foca em ser especialista. O que você, então, vai escolher para especializar um pouquinho mais? Especializar. Porque também, quem é muito generalista, quem experimenta demais, é porque também enjoou, perdeu a graça ali da novidade, já quer ir embora para fazer outra coisa. Né? Você sabe que na vida a gente só consegue fazer as coisas em momentos, com coisas, né? Com atividades que você vai ter momentos ruins. Né? Pensa naquela coisa que você mais gosta de fazer. O que eu mais gosto de fazer é ficar numa praia com solzão, tomando cerveja. Por mais que você goste disso, chega lá no 5º dia, às vezes o sol está muito quente, está chato, você não quer estar ali, você já está engordando, e aí já está chateado. Tem momentos que vão ser ruins ali nas suas férias, que você acha que é só alegria. Não é só alegria. Então, na vida sempre vai ter a parte difícil. E a gente tem que enfrentar essa parte difícil para superar certos pontos, transcender essa barreira de ser só um generalistazinho e especializar um pouco mais em coisas que vão solucionar problemas. Acho que a referência é isso. Como é que eu posso ajudar a solucionar problemas das pessoas? E para isso eu vou ter que me especializar em algum nível. E também são os contatos, né, que a gente faz, as conexões que a gente faz estudando ou, né, experimentando outras atividades com outras pessoas que podem te recomendar, podem te dar ideias de outras coisas que você pode usar no trabalho. Então, parece que o teu pole dance não vai ter nada a ver, mas de repente você conheceu alguém, né, interessante que Exatamente. trouxe uma ideia maluca. Ou você descobriu que o alongamento que você faz antes do pole dance já te deu muita coisa boa, por exemplo. Entendeu? Não é exatamente o que você queria, mas já mostrou uma outra coisa. Muito bom. Beleza, Márcia? Gente, perguntas, algum comentário aí? Que já estamos nos encaminhando aqui, já deu 4 horas e minha intenção era terminar 10 minutos antes para liberar o Cris, que eu sei que está com uma agenda, como sempre, muito cheia. Hoje o bicho está pegando aqui. Mas passa sua rede social aí, sempre, porque daí as pessoas podem continuar a conversa por lá também. Me acompanhe lá no Cristiano Ferri no Instagram, tá? Coloquei aqui, Cristiano Ferri, do jeito que escreve, Cristiano sem H, e a gente fala desses assuntos todos. Vale a pena, que o conteúdo é riquíssimo, adoro. Cris, obrigada pelo teu tempo e por ser essa inspiração mesmo, de verdade.
Adorei te conhecer pessoalmente também. Foi muito legal aquele dia. Foi, a gente está aí. Vamos ver se a gente bola mais encontros. Maravilha. Eu que agradeço o convite, Márcia, obrigado aí pela oportunidade, as perguntas foram ótimas. E agradeço a atenção de vocês, desejo sucesso para as suas carreiras, né, para vocês desenvolverem os seus potenciais, fazerem a diferença, que o mundo está precisando de gente boa e que não só trabalhe no automático. Beleza? Passando por aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, estou aqui também, se quiser tomar um café. Aqui no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, tá? De onde que eu estou falando agora. Um abraço para vocês, sucesso. Obrigada, Tchau. obrigada, gente. No mês que vem vai ter mais e provavelmente a gente vai falar sobre nudes. Não é nudes, hein, gente? Bom. Muito bom assunto, muito bom. Bom, né? Obrigada. Até mais, Tchau. gente. Preencham o formulário, vou deixar aberto aqui para quem não clicou no link aí para emitir os certificados. Tchau. Valeu, tchau, boa semana, beijos.